Olá, bem-vindos ao Convergência. Episódio de hoje, Emancipação Intelectual. Estamos eu e o Guto Belchior, diretor-geral da Casa do Saber, aqui comigo todo dia, e hoje em particular aí Roberto Vilhena e o Fabiano Mulan. E queria comentar com vocês um pouco qual foi a convergência que eu enxerguei antes que o Guto me bombardeie com essa questão, né, de qual é a convergência entre esses dois aí, né? O Roberto fala muito sobre a questão de uma casa de máquinas em relação ao pensamento, né? Ou seja, as pessoas acham que pensar está relacionado só ao conteúdo e, na verdade, existe o processo do pensar. Por outro lado, eu queria que o Fabiano conseguisse trazer bastante lucidez aí para a gente com relação ao que é esse processador que a gente tem dentro da nossa caixa craniana aí, e está todo mundo encantado com o processador digital de 0 e 1 que a gente carrega no bolso, né, ou na bolsa, e de repente tem um processador incrível aí e que talvez a gente possa explorar melhor. Eu acho que a conexão dessas duas conversas aí, disso que o Roberto chama de casa de máquinas, né, do processo do pensar, com o que é de verdade o cérebro humano e invadindo aí depois um pouquinho para a parte de saúde mental, a conexão emocional que tem nessa história toda, vai dar um jogo bom aí. E vamos começar então falando justamente nesse ponto de conexão emocional. Quando a gente idealizou esse programa aqui, quando eu e o Guto sentamos para desenhar, para criar esse programa, a gente estava muito preocupado em continuar com a bandeira da conexão social, que a Casa do Saber continuasse levantando a bandeira da conexão social, apesar de todos os pesares do momento que o mundo está vivendo, né? Então, a gente não se conformou em ouvir a expressão afastamento social e achar que tudo bem, que é isso mesmo. Na verdade, a gente está vivendo um afastamento físico. Então, a gente precisa promover essa conexão social, apesar do afastamento físico. Então, eu queria que você começasse, Fabiano, passar a bola aí primeiro para você, falando sobre essa questão da conexão emocional e a importância disso para a saúde, né? A gente acha que tem plano de saúde, na verdade a gente tem plano de doença, né? Quando tem uma doença, a gente recorre a esse plano. Queria um traçado teu aí sobre esse assunto. Tá, vamos lá. O Vilhena fica à vontade para me interromper, porque eu acho que os assuntos são muito interrelacionados e as perspectivas distintas enriquecem bastante a discussão. A questão toda, que eu acho que é rico, que o Vilhena fala, da caixa de máquinas, e aí eu já queria dizer uma coisa importante. O cérebro é necessário, mas não é suficiente para a consciência. Então, isso é bem importante deixar claro. Sem um contexto social, sem um corpo físico, sem uma história afetiva, emocional, não existe consciência. Então, resumir a consciência ao cérebro é reduzir demais um problema complexo a uma coisa única, e nem eu nem o Vilhena fazemos isso, e é importante deixar isso logo claro, porque esse reducionismo cartesiano exagerado acaba restringindo conversas e, às vezes, restringindo conhecimento. Mas vamos lá. Saúde mental, saúde como um todo e felicidade, porque não são conceitos tão distintos, tem a ver com a palavrinha-chave e que a gente vai tocar, eu acho, durante toda a conversa, que é o equilíbrio. E uma maneira fantástica do corpo e do cérebro e da mente se comunicarem é através das emoções. Então, a emoção é já uma discussão muito antiga na filosofia, até na ciência do que é a emoção, e felizmente a gente vem recentemente entendendo melhor o que é isso, a importância disso. E é muito importante. Então, não é um atributo, não é uma habilidade que a gente pode deixar ser aleatória na nossa vida. Então, voltando para o plano de saúde, o plano de saúde, quando você terceiriza ele para a empresa, seja ela qual for, realmente não existe. Mas se a gente socialmente e pessoalmente absorve as variáveis que influenciam na minha saúde e eu luto por elas proativamente, você vai fazer seu plano de saúde. Igualzinho seu plano de aposentadoria. Você guarda um pouquinho de dinheiro hoje para ter no fim da vida. Invista hoje em emoção, invista hoje em equilíbrio, invista hoje em felicidade, que você vai colher hoje e vai colher quando você envelhecer. A emoção é uma das moedas, é uma das maneiras que eu negocio com o mundo e com o meu corpo em busca desse equilíbrio. Eu acho que só para corroborar com o que o Fabiano está falando, eu acho que essa quarentena ela está sendo uma oportunidade de fazer aquilo que para a maioria de nós é impossível fazer, para a maioria de nós é considerado como chato,
e para a maioria de nós é considerado como inacessível, que é a gente ter um tempo para refletir sobre a própria existência. E por mais cabeçuda, filosófica que essa sentença pareça, ela tem uma simplicidade gigantesca. A gente existe. E a gente existe, trazendo para a mesa o Aristóteles, que ele é um sistematizador compulsivo, então, para efeito de compartilhamento de conhecimento, isso funciona. Segundo Aristóteles, a gente existe de 3 jeitos. A gente existe fisicamente, né, através de nossos braços que se articulam, da voz que projeta uma intenção vocalizada. A gente existe em sensibilidade. Então, a gente sente cheiros, a gente tem tato, a gente tem paladar e a gente tem as nossas emoções. A gente sente raiva, a gente sente paixão, a gente sente amor e a gente existe também intelectualmente. Então, o existir intelectual é uma das 3 possibilidades que, segundo Aristóteles, naquilo que ele intitulou tripartição das almas, que nada mais é do que a gente existir de 3 jeitos, né? E esse jeito foi exatamente que nos levou a replicar isso na inteligência artificial, que também existe 3 jeitos. Ela percebe o mundo, sente o mundo e, a partir daí, pensa sobre o mundo. Então, Fabiano, eu acho que essa perspectiva da gente não tratar a saúde apenas como algo restrito ao corpo faz todo sentido. Quando a gente olha para a nossa existência nessas 3 possíveis dimensões, dá para a gente correlacionar e tentar expandir um pouco mais essa consciência do que é existir. Roberto, queria que você materializasse num exemplo o que você acabou de explicar sobre essas 3 dimensões, comparando, sei lá, por exemplo, com um carro autônomo, que acho que dá para você passar para as pessoas essa forma de visualizar melhor quais são as 3 dimensões que o ser humano tem num carro autônomo, por exemplo. Ok, vamos lá. Então, eu sempre vou fazer a correlação da gente com o carro autônomo. O carro autônomo, ele tem uma intenção, é dirigir do ponto A para o ponto B. A partir dessa intenção que é pensada, você tem que organizar essa intenção a partir de alguns parâmetros. Então, se eu acho que o carro vai do ponto A para o ponto B de maneira mais confortável, esse carro vai existir do ponto de vista físico dentro de uma organização baseada na ideia dele ser confortável. Se eu quiser que esse carro seja mais econômico ou mais veloz, eu farei uso fisicamente de organizações para que esse carro exista fisicamente a partir desse objetivo. Então, reparem que eu pensei em organizar esse carro dessa maneira, eu estruturei fisicamente esse carro para ele ser pensado em ser rápido, ser mais econômico ou mais confortável. Então, a gente tem a dimensão do pensamento, a gente tem a dimensão física, e o que é essa dimensão da sensibilidade? É essa capacidade do carro perceber, nesse trajeto do ponto A para o ponto B, aquelas coisas que estão ao redor dele. Então, eu tenho um sensor de presença que percebe que tem um boi atravessando a frente dele. Eu tenho um sensor de som que percebe que tem um barulho de uma explosão um pouco mais à frente. Isso, o carro autônomo. A gente é a mesmíssima coisa. Eu sou a pessoa que está dirigindo esse carro, no lugar de um braço mecânico. Eu sou a pessoa que está ouvindo essa eventual explosão ou vendo esse boi estar na minha frente, no lugar daquele sensor de presença ou daquela câmera embarcada no carro. Portanto, a inteligência artificial ela é um simulacro daquilo que a gente é. Ela existe, tem o braço mecânico, tem meu braço de verdade. Tem a voz da Siri, tem a minha voz. Tem o sensor de presença, tem a minha capacidade de sentir o que está ao meu redor. Eu queria colocar uma questão aqui. Sócrates, aí puxando lá para trás, Sócrates era conhecido como sendo dono de si. E eu queria colocar uma questão aqui para vocês, no mundo de inteligência artificial, no mundo onde tem tanta coisa acontecendo ao nosso redor, como que a gente consegue se tornar dono de si? Como que a gente se apropria de nós mesmos para que a gente esteja mais capacitado, vamos colocar assim, a navegar em mares cada vez mais turbulentos? Eu posso começar, Vilhena? Tem um primeiro ponto aí, Guto, que eu acho que é super importante, talvez um dos mais importantes aí. Preste muita atenção na sua atenção. A maneira de ser senhor de si é saber, me digas em quem prestas atenção e te direis o que és. A maneira que o nosso cérebro ilumina o mundo e ilumina a si mesmo para absorver, então, para eu guardar uma informação
e conseguir depois extrapolar essa informação, generalizar essa informação na memória por uma boa tomada de decisão afetiva, cognitiva, física, há necessidade e a obrigação da atenção. Então agora, todos nós aqui que estamos batendo esse papo, se seu telefone está do lado, bota ele na gaveta. A mera presença do seu telefone nesse momento já está te distraindo porque está lembrando de todas as coisas que você deve fazer, que você está devendo para alguém, a transferência que você não fez, a mensagem que você não respondeu, o e-mail que você não respondeu. Prestar atenção na sua atenção é uma maneira. E aí, um segundo ponto, que a gente comentou um pouquinho na nossa conversa antes da gravação, que o Sócrates era famoso por falar, é que ele sabia que não sabia. Então, reconhecer a ignorância e reconhecer a possibilidade do crescimento, da expansão do conhecimento, para mim, aliado à atenção atenta, é essencial para o nosso crescimento nesse momento onde a nossa habilidade é manter-se ensinável a vida inteira. Não existe mais aquele momento onde eu falo e paro. Pronto, me consolidei profissionalmente, na minha família e socialmente. Essa dinâmica exige atenção e exige uma abertura relativamente inédita como sociedade. E tem um ponto interessante, né, Fabiano? Me corrija se eu estiver errado, mas em outro papo a gente falou sobre o prazer pelo saber, né? E assim, o prazer pelo saber te deixa um pouco mais confortável com a ignorância, né? Quando você se dispõe a algo que você não sabe ainda fazer, não se preparou para isso, mas você tem o prazer por aprender. Isso é tão verdade, Marcelo, que quando a gente pega nerds, como por exemplo eu, que adoro ciência, você bota o meu cérebro na ressonância funcional, o prazer de uma informação científica, ou de uma fórmula, ou de um trabalho científico novo, age a mesma área cerebral do orgasmo, de uma comida gostosa, de uma visão bonita. A gente consegue, felizmente, com esse privilégio dessa máquina maravilhosa, transformar conhecimento num alimento do prazer, com o mesmo estímulo que a gente pode ter pela comida, pelo sexo, pelo conforto, pela segurança. Então, é bem verdadeiro. A gente só precisa educar essa cabeça, vamos dizer assim, para que isso seja verdadeiro. Porque ela não é espontânea, vamos dizer assim. E outra coisa que eu acho interessante... Fala, Roberto. Eu só queria que vocês versassem aí sobre essa questão de qual é a outra alternativa, que eu sei que tanto um quanto o outro pode embalar nesse assunto, né? Ou você encara a ignorância de frente, ou você tem o prazer pelo saber e a ignorância não te assusta, ou o outro caminho acho que é o hábito, né? Aí foge da criatividade que você tanto fala, que é o nosso caminho, né, Vilhena? Sim, eu acho que só para pegar o gancho no que o Fabiano acabou de falar, acho que você tem toda a razão, Fabiano. Tem uma questão de hábito, tem uma questão de atenção, mas acho que o que talvez seja importante trazer de compartilhamento para que as pessoas possam refletir sobre isso junto com a gente se você é alguém capaz de iluminar áreas do teu cérebro pela simples leitura de um artigo científico, eu acho que a pergunta que provavelmente a maior parte das pessoas vai fazer é o seguinte: o que eu me faço para me tornar alguém com essa natureza sensível? Como é que eu viro uma pessoa que é capaz de se sensibilizar com esses estímulos intelectuais? E aí eu acho que tem um ponto importante para a gente trazer aqui para a conversa, e que é muito da tua fala também, Fabiano, é que a maior parte das pessoas acha que pensamentos são as coisas que elas pensam. Não é? Então, eu vou ao cinema, eu quero ser promovido no trabalho, eu gosto de sorvete de uva ou de limão, eu tenho algumas coisas para falar sobre minha esposa no que diz respeito ao trabalho em casa, porque agora eu trabalho bastante em casa, limpo o banheiro, nem eu nem ela fazíamos isso, porque tínhamos ajudantes para fazê-lo, mas o fato é que a gente passa a nossa vida inteira pensando, e a gente tende a confundir aquilo que a gente pensa como sendo pensamento em si. Quando você, Fabiano, fala de educação no cérebro, eu acho que vale a pena a gente trazer para a mesa a consciência de que as coisas que você pensa são os conteúdos do teu pensamento. Mas essa casa de máquinas que o Marcelo falou no início diz respeito à percepção de que pensamentos são procedimentos. Qualquer natureza de pensamento são procedimentos absolutamente parametrizáveis e identificáveis. É no exercício desses procedimentos parametrizáveis e experiências sensíveis também identificáveis que a gente começa a formar esse amálgama
que vai fazer lá na frente isso ser reproduzido em atitude criativa, capacidade de você gerar insights, ter um espírito crítico aguçado, porque você compreendeu nessa estruturação do raciocínio uma chance de você ir galgando cada vez mais possibilidades de crescimento através, tem toda a razão, Fabiano, de um processo de educação que passa, obviamente, pela atenção que vai gerar esse prazer depois. A pedagogia, como sempre, é necessária nesse sentido, né? A gente precisa mapear. E o que você acabou de falar é fantástico, Helena, porque essa confusão é natural, apesar de várias filosofias e até filosofias / religiões já perceberam isso. No budismo é muito claro essa separação de você e do seu pensamento, entre aspas. E o que a gente vê hoje, na verdade, isso que você acabou de falar, é como se o cérebro permitisse a estrutura, e mesmo essa estrutura é maleável, então ela não é infinita, mas ela é maleável, ela é adaptável, e eu posso melhorar o conteúdo que eu produzo a partir de uma casa de máquinas melhor, treinada, educada, organizada, vivenciada, estimulado, porque a gente tem períodos críticos no desenvolvimento, onde cada função cerebral pode ser mais ou menos ativada, mas que é possível, felizmente, manter essa abertura. Só para defender o hábito um pouquinho, coitado, porque o hábito, às vezes, ele é espancado, como a gente fala dele. O hábito, ele é fundamental para a nossa existência. O hábito é uma saída maravilhosa da natureza, porque não é só humano, ele, na verdade, permeia praticamente todos os seres vivos. Ele é simplesmente o corpo ou uma célula percebendo certas regularidades do ambiente, interno ou externo, e fazendo com que a resposta que eu tenho a esses gatilhos ambientais externos ou internos não dependam da minha consciência. Se eu precisasse agora saber qual concentração de sódio, glicose e cloreto no meu sangue, para definir junto com o meu hipotálamo quanto que eu vou liberar dos hormônios, eu não conseguiria agora prestar atenção em vocês e falar o que eu acabei de falar. É exatamente porque eu consigo, felizmente, construir algoritmos de organização e de equilíbrio, dado a regularidade do ambiente, que o hábito existe. A questão é que, felizmente, hoje, a gente chegou num momento cultural, num momento de ter uma demanda cognitiva e uma demanda de vida, onde os hábitos não são suficientes. A gente precisa adaptá-los e atualizá-los. E é aí que a gente pode interferir neles. Mas a grande maioria dos nossos hábitos são fundamentais para a nossa sobrevivência. A gente não pode... Tudo depende da dose, vamos dizer assim. Eu acho que a grande questão é quando existem as disrupções, né? E outro dia eu vi uma frase interessante que era sobre a questão de que uma sociedade só muda de verdade em termos de valores morais e tal após uma disrupção muito grande, né? A gente está passando agora por um momento de disrupção forçada, essa pausa forçada, né? Metade do planeta em confinamento, né? Mas isso vai passar, né? A expectativa é que a gente supere essa crise. Agora, depois dessa situação vivida aí com o vírus, que está tentando... enfim, o vírus não está tentando nada, né? Mas a gente pode ver o copo meio cheio dessa história, que é a leitura de que estamos todos interconectados, né? Não só do ponto de vista biológico, que está ficando claro com o coronavírus, mas também do ponto de vista emocional, né? E aí eu queria trazer um pouco essa questão, porque o vírus vai passar, mas a inteligência artificial vai continuar e cada vez mais forte. E é uma outra forma, talvez, também da gente buscar a conexão social, da gente se perceber como raça, a partir de, né, como espécie, ou enfim, a partir do momento que existem outras inteligências, né, Roberto? Você fala muito sobre essa questão, né? Nenhum ancestral nosso pensou que ia lidar com essa questão de dividir o planeta com outra inteligência, né? A não ser que fosse extraterrestre, né? E agora chegou, né? O que me parece, quer dizer, é natural que a chance de se vender mais livros ou se vender mais programas sobre inteligência artificial ou artigos, o caminho mais fácil é a gente vender o medo, é natural. Natural, nossa, tem uma orquestra sinfônica sendo regida por uma inteligência artificial, diagnósticos feitos de maneira mais robusta, uma maneira mais robusta do que médicos fazem, alguns médicos fazem.
O que me parece é que a ideia de uma parceria, eu acho que faz mais sentido do que necessariamente uma ocupação de um lugar por um ou por outro. O Fabiano fala muito nisso, nessa tentativa da gente achar esse espaço em comum. Se a gente olhar agora para esse momento ímpar que a gente está vivendo de quarentena, que a gente está fazendo uso de tecnologia, algumas demandas elas já demonstram, exemplificam que lugar deveria ser esse nesse tabuleiro de compartilhamento, de atuação com as inteligências artificiais. O primeiro deles é que, quando a gente está praticando aqui essa conversa, há de se esperar que 1,5 bilhão de pessoas hoje estão confinadas em casa, e todo mundo que está fazendo home office, eu costumo chamar de home life, não é home office, porque a vida inteira está acontecendo aqui, a maior parte das pessoas está fazendo provavelmente reuniões diferentes do que aquelas reuniões que se fazia presencialmente. A reunião presencial tem um garçom que entra, aqui a gente está tendo que ser mais propositivo e praticar aquilo que a máquina tem uma dificuldade maior de praticar, que é o exercício da dialética. O que é o exercício da dialética? Nada mais é do que você afirmar ou negar coisas de maneira justificada. Então, esse esforço intelectual que a gente está fazendo agora, e a maior parte das pessoas que está nos assistindo e faz uso das videoconferências para continuar dando conta de seus trabalhos, esse esforço intelectual provavelmente está sendo maior do que o feito presencialmente. Se a gente parar para pensar, a gente está escrevendo mais do que se escrevia comumente nos escritórios, porque há uma necessidade por conta dessa conexão à distância. Quando você escreve, você faz uso da dialética, da capacidade retórica através da escrita, e se você precisa apresentar uma campanha, apresentar uma ideia entusiasticamente, eu vou ter uma concorrência para ser apresentada no dia 9 para um cliente que a agência está prospectando, e eu vou ter que fazer uso da minha capacidade de articulação da poética, do humor, à distância. O que eu quero dizer com isso, só para finalizar essa sessão, é que essa quarentena já está indicando aquilo que a gente deveria se preocupar em fazer. Talvez 90% daquilo que a gente faz no escritório tem um grau de repetição que talvez a gente tenha que começar a pensar em se afastar. E essa quarentena ela é uma oportunidade das pessoas tomarem contato com aquilo que provavelmente deveria ser objeto de reflexão futura. Aí eu queria trazer uma questão, o Fabiano, por um lado, entendendo essa convergência, o Fabiano falou um pouco da maleabilidade do cérebro, ao passo que o Roberto falou um pouco que os nossos pensamentos é um conjunto de procedimentos, né? Vou usar um exemplo aqui corriqueiro, mas eu já ouvi vários amigos falando que aprenderam a gostar de comida japonesa, vamos colocar assim, que é alguma coisa que é longe de ser trivial para um brasileiro do arroz e feijão. A minha pergunta é, como que a gente pode fazer esse treinamento do nosso cérebro para, por exemplo, chegar no limite que o Fabiano colocou, que alguma coisa que vai ser muito útil para a vida profissional dele, ao mesmo tempo gera prazer? Como é que a gente pode treinar o nosso cérebro para isso? Bom, construir motivação não é muito fácil. Na verdade, assim, a gente nunca vai gostar de tudo, mas a gente sempre gosta de alguma coisa. E o bom professor... o bom contexto consegue explorar o tesão individual de cada pessoa para que ele possa se encaixar da melhor maneira naquele assunto. Não existe assunto chato, existe professor ruim. E isso é uma coisa que, quanto mais a gente hoje tendo o privilégio de assistir algo do mundo todo, você vê que às vezes o que faltou, na verdade, foi um contexto adequado, motivação adequada e uma organização adequada. Do ponto de vista neurocientífico, o aprendizado ele depende de 4 bases. Uma é a atenção, a gente já falou. O segundo é o engajamento ativo, essa motivação que é possível construir. Isso pode ser por exemplo, isso pode ser por autoridade, isso pode ser por convivência, isso pode ser por inclinações pessoais, com certas buscas e certas intenções que eu faço. O terceiro ponto, que é super importante, é a repetição e o erro, e como eu interpreto o erro. Então, se eu vejo o erro como um feedback para o crescimento, isso é fantástico. E o quarto é a consolidação desse conhecimento para que eu possa ir crescendo e acumulando e crescendo e acumulando na melhor maneira, que depende, por exemplo, do sono e de dormir bem. O que está acontecendo atualmente, pensando no copo meio vazio, meio cheio, e tentando encaixar com o que o Vilhena falou, que você está falando, Guto,
é que, de repente, todos os hábitos nossos que tinham um gatilho clássico, que era escovar o dente, entrar no carro, chegar no trabalho e executar uma ação, não tem mais o gatilho que tinha. E aí, um dos motivos de estar todo mundo mais cansado hoje do que estava há 3 semanas atrás é que a gente está tornando consciente a maior parte dos hábitos que eram inconscientes, porque os gatilhos do ambiente mudaram completamente e a gente está tendo que refazer tudo isso. Aí a gente tem um problema e um privilégio, porque toda crise tem esses dois lados. Porque agora a gente tem a oportunidade, se eu estiver atento e aberto para isso, refazer e reconstruir hábitos mais saudáveis, de alimentação, atividade física, meditação. A gente está percebendo que um monte de reunião se resolve com e-mail, um monte de e-mail não era necessário, e um monte de ações do meu dia a dia, a inteligência artificial, por exemplo, pode fazer melhor do que eu faço, porque é repetitivo e os algoritmos não vão estar cansados, não vão estar privados de sono, não vão ter dormido mal na véspera por algum motivo. Então, eu acho que tem muito aprendizado, o cérebro tem esse privilégio dessa maleabilidade, a gente só precisa respeitar o contexto onde eu consigo... A gente tem um livro chamado Efeito Lúcifer, o nome é um pouquinho pesado, mas a ideia é essa, porque tanto moralmente, esteticamente, culturalmente, cognitivamente, a gente é totalmente dependente de contexto. Respondendo a sua pergunta, depende do contexto para que eu possa estimular o melhor do ser humano. Legal. Eu queria pegar um gancho aqui no que o Fabiano falou, só para complementar com esse aspecto da vontade e da disciplina. Tem um redator da década de 70 em propaganda, que é um dos papas da história, chamado Neil Ferreira, e ele tem uma frase atribuída à comunicação publicitária, mas eu acho que ela pode ser estendida à aprendizagem. Ele diz: em propaganda ninguém nasce de chocadeira. E é muito parecido com uma fala do Henry Miller, que é um autor americano que eu sou apaixonado, em que ele diz que ele precisou se entupir de conhecimento para chegar, finalmente, à conclusão daquilo que ele achava. O que eu estou querendo dizer com isso? É que, pegando um pouco aquilo que o Marcelo falou no início, a gente está muito preocupado com como a máquina funciona e menos preocupado com a nossa casa de máquina. Eu acho que a gente está muito preocupado com Big Data e a gente está muito pouco preocupado com o nosso Big, Medium ou Small Data. O que eu quero dizer com isso? É que o framework de repertório através do qual você vai conduzir o seu consumo de aprendizagem, ele é central para a materialização daquilo que você vai se tornar como ser humano ativo e potente no mundo. Ou seja, eu estou aqui atrás, e atrás do Fabiano, do Guto, do Marcelo, estão enfileirados um monte de experiências sensíveis que fazem com que cada um de nós e cada um de vocês que está assistindo a gente também está lendo criticamente o que está sendo falado aqui através dessas referências. E a gente precisa se acostumar um pouco mais, e a minha preocupação é com a moçada, que a gente tem até uma frase para brincar com, não, textão não seja no Facebook, mas em algum lugar da vida da gente tem que aparecer o textão, porque a articulação de um raciocínio crítico apurado, ele necessariamente sai das experiências sensíveis. E há 3 anos eu assisti uma palestra do Paul Smith, que é um designer maravilhoso de sapatos, de joias, e ele coloca no mesmo patamar, por exemplo, de cinema e literatura, experiências com viagens. A gente é essa colcha de retalhos e a nossa opinião ela é fundamentada nas experiências sensíveis. A Clarice Lispector dizia que experimentava a vida através dos livros. Não necessariamente precisa ser só isso, mas há de se supor referências nesse Big Data nosso que sejam capazes de modular, ajustar, parametrizar um pouco essa nossa atuação no mundo, porque senão fica tudo muito opinativo. A gente está precisando, e as empresas agora, quando a gente voltar da quarentena, elas cada vez mais vão estar procurando pessoas que façam, além de maneira mais barata e mais rápida, coisas surpreendentes, coisas criativas, insights poderosos, ideias de negócio interessantes. Como é que eu viro essa pessoa como o Fabiano, que arrepia o pelo quando lê um artigo científico? A pergunta é, o que te arrepia o pelo? O que te faz juntar a emoção? O que faz a tua saúde ser modulada tanto pela leitura de um clássico, pela tua frequência cardíaca e por aquilo que você é intelectualmente? Não sei se... Acho que a gente volta um pouco para a questão do autoconhecimento, né? Quando você coloca isso, acho que a gente volta um pouco para a questão do autoconhecimento.
Eu queria trazer também, além do autoconhecimento, aí a questão de algo que seja aplicável para todo mundo, em termos do tema do programa do dia, aí, que é a emancipação intelectual. Queria ouvir primeiro o Fabiano, aí depois o Roberto, volto com a palavra aqui com o Roberto. O que é um conselho para quem está buscando essa emancipação intelectual? Para quem quer ter mais autonomia para tomar suas decisões, para promover as implementações, para viver menos no piloto automático e mais senhor do seu destino, hein? Marcelo, então, essa pergunta, naturalmente, ela não é simples, porque existe um equilíbrio aqui entre as influências e o contexto social e como isso me influencia, e as possibilidades da minha rotina de demonstrar e atuar em cima dessas habilidades que eu quero desenvolver. Isso é super importante. Tomara que, como o Vilhena acabou de falar, e essa prescrição que ele fez, tomara que a gente chegue no mundo, que essa crise tenha essa capacidade de exigir o que nós temos de melhor a partir desse novo momento. Vai existir um mundo antes e depois do Covid, sem dúvida alguma, e um segundo momento do Covid é a experimentação, ou exaltação, ou estímulo dessas habilidades ainda mais humanas, e a criatividade é uma delas. E o que a criatividade tem? A criatividade, não existe o gênio solitário. Tem muitos livros, biografia, de qualquer um dos gênios que você gostar, da ciência, da pintura. Somos todos frutos do nosso passado e do nosso presente, e ao mesmo tempo a gente consegue, esses gênios, acrescentar alguma coisa nova. É esse equilíbrio de uma absorção do ambiente atual e do passado e da construção do futuro, que eu estou impregnando o mundo de mim mesmo e da minha ideia, que é a grande chave para a criatividade. Então, eu acho que esse equilíbrio é fundamental. Então, o que o Vilhena falou da literatura clássica, lê Clarice, lê Dostoiévski, vai no museu ver o Van Gogh, vai ouvir uma música de qualquer maneira. Esse enriquecimento de experiências é que vai formar esse caldo que fermenta, e se você tiver a estrutura cerebral e o contexto social adequado, isso vai explodir. E a questão é essa, não adianta também como isolado. O gênio solitário é impossível, não tem condição, porque a gente precisa dessas influências, e o contexto da minha empresa, da minha família, da minha escola, tem que permitir esse lado aflorar também, senão ele acaba sendo castrado. Perfeito. Só para corroborar com o Fabiano, acho que, em primeiro lugar, você tem toda a razão. Não existe atividade criativa sem repertório, eu não posso modelar uma massinha se não existe massinha. Pense numa cor que não existe. Por exemplo, essa dica é a melhor, essa frase é a melhor. Pense numa cor que não existe. Não dá, a gente não tem certo limite para a nossa criatividade, tem certo limite para onde a gente consegue explorar, mas o limite é muito mais amplo do que a gente presume, né? Então, perfeito. A não ser que você tome isso como um desafio criativo e como Ziraldo cria conflicts. Perfeito. Mas eu acho que só corroborando com o Fabiano, tem a questão do procedimento, mas eu acho que a dica que eu compartilharia, eu tenho uma filha de 10 anos e que edita no iMovie melhor do que eu e que não pode ficar fora do jogo em rede no Roblox com as amigas. O que eu sugeriria, recomendaria? Em primeiro lugar, tenta se organizar. Acho que o ponto é, por que a gente está falando tudo isso? Porque a gente inventou alguma coisa que pensa também. Então, em primeiro lugar, porque tem uma emancipação intelectual, porque a gente inventou alguma coisa que pensa. Essa coisa que pensa, chamada inteligência artificial, na verdade, ela é chamada de agente inteligente, porque ela pensa, ela percebe o mundo e atua no mundo. Essa inteligência artificial, ela se sente mais confortável com coisas previsíveis. Então, não é tão fantástico assim uma inteligência artificial, se eu já tenho uma obra do Mozart catalogada, criar uma obra a partir do Mozart e reger uma orquestra. Não é tão fantástico assim, porque música é matemática, e matemática é absolutamente previsível. Faz todo sentido um Watson realizar algumas naturezas de diagnóstico de maneira mais veloz que médicos o fariam. Isso é incrível? Não necessariamente, porque a medicina tem no pensamento uma ordenação mais fácil do algoritmo se orientar, né? Só para abrir um parêntese, pensamento é você juntar duas coisas e chegar a uma conclusão. Então, o Watson, com a milionésima potência dele, quando ele pensa numa doença, ele pensa algo como: se
A gripe tem como output o espirro, e o João está espirrando, logo o João está gripado. Essa é a base estrutural, que tudo que diz respeito à natureza do algoritmo ligado a uma ideia de atuação na medicina. Portanto, o que a gente deveria fazer? Fugir daquilo que a máquina consegue fazer melhor. O que a máquina não consegue fazer? Atuar com aquilo que é imprevisível. E o imprevisível ele vem daquilo que o Aristóteles chama de disposição de espírito. Eu fiz porque quis. Eu fiz porque eu estava com vontade. Eu tive essa ideia porque eu me senti motivado, tive a intuição que isso é muito bom. Para você se tornar esse ser humano capaz de praticar essa sensibilidade, você precisa desse repertório organizado, basicamente com referências ligadas às artes. Nas artes está o maior grau de imprevisibilidade em raciocínio humano. Você, como Ziraldo, você criar a Corflix. E quanto mais exposto você é a isso, mais você vai percebendo esse caráter aleatório. Só para setar aqui em 20 segundos, porque está quase terminando o meu tempo. O Milor, em algum momento, ele queria dizer que o ser humano, às vezes, ele está triste, às vezes, ele está feliz. Ele queria falar sobre essa fragilidade. E ele queria dizer através de uma metáfora maravilhosa. Então, ele quis dizer que hora a gente está feliz, hora a gente está triste. E ele decidiu que ele dizer que essa diferença ela é muito física. Ele olhou para o olho, olhou para a boca e descobriu que a distância entre a boca que ri e o olho que chora, ela é muito pequena. E aí ele vem com a pérola maravilhosa da metáfora que diz: entre o riso e o choro só existe o nariz. Quando ele diz isso, esse sorriso que é provocado provavelmente na maior parte de vocês, é porque você achava que distância física, você já concordava que o ser humano, ele ora está feliz, ora está triste, só que você nunca tinha parado para pensar que essa distância entre a boca e o olho, com o nariz no meio, você nunca tinha parado para pensar que ela é pequena, embora você soubesse, e você nunca tinha parado para pensar que isso poderia estar a serviço de uma outra metáfora. Quando você olha para essa dinâmica interna, esse rigor interno da metáfora, dá para você olhar para várias coisas. Todo mundo pensando em melhorar o táxi, alguém faz a operação intelectual simples. Se táxis são carros e os carros de passeio são carros também, logo, os carros de passeio podem ser táxis. E aí tem um insight que criou o Uber. Então, todas as execuções intelectuais criativas, elas partem de um grau de imprevisibilidade fruto de uma alma sensível, como alguém que se arrepia com um artigo científico. Deixa eu te fazer uma pergunta, Fabiano. Eu costumo me basear em 3 elementos aqui. Eu quero saber se está certo essa forma que a gente falou em pensar, né? Então, o que eu posso fazer que me ajude a pensar cada vez melhor? Eu me baseio aí em 3 coisas, né? Primeiro, aprender. Segundo, meditar. E o terceiro é cuidar da minha saúde física, praticar esportes. Essa receita está certa? Está faltando alguma coisa? Você praticamente recitou Hipócrates, que escreveu isso há 2.500 anos atrás. Sim, você está certíssimo. E olha que a gente está voltando. Hoje tem medicina do estilo de vida. Hoje, saúde é um conceito ativo, não mais ausência de doença. E o que é legal, Marcelo, o que você está falando? Assim, eu preciso, esse privilégio do raciocínio, esse privilégio do pensamento, ele não é isolado e há uma interdependência, que foi a palavra que o Vilhena usou antes, essencial para o funcionamento do equilíbrio do todo. Né? Então, todos nós sabemos, um dia que você está irritado, a sua tomada de decisão vai ser péssima. Um dia que você dormiu mal, eu estou com uma filhinha de 3 meses de idade agora, então eu sei o que é dormir mal. Eu estou dando plantão à noite para dormir um pouco mais do que eu durmo em casa. Então você vê o nível de desespero. Você vai descobrir que é capaz de viver dormindo só 2 horas. Exatamente. E aí a gente sabe que esse privilégio desse cérebro, dessa mente, dessa alma ser sua melhor, de exercer essa virtude da excelência, ela é totalmente interdependente. E não só o meu indivíduo. O privilégio de estar falando com vocês, o privilégio de a gente estar falando para centenas, milhares de pessoas, essa conexão social também é super importante para o meu bem-estar. Então, há necessidade desse equilíbrio que vai muito além de apenas tecnicamente ler um assunto. Existe essa arte, existe essa imprevisibilidade
existe esse conjunto de variáveis que eu não consigo de forma top-down organizar e antecipar e amenizar, mas que eu posso lutar para organizar de alguma maneira e colher esse equilíbrio que você busca, colher esse aprendizado. Mas como eu falei lá na primeira fala, a nossa consciência vai muito além do cérebro, ela depende do corpo, ela depende do ambiente social e da cultura que eu vivo. Eu preciso alimentar todas essas facetas para colher o meu melhor. Não dá para a gente ter a ilusão de que sentar a bunda na cadeira e ler livro vai te transformar numa pessoa melhor, porque isso provavelmente não vai acontecer. Guto, algum ponto aí que você captou do Zeitgeist da galera aí, alguma dúvida que a gente bombardeou os dois de perguntas aqui, mas não sei se passou alguma dúvida aí que a gente não trouxe. Achei um ponto interessante aqui que eu vi da galera conversando, que é tentando entender de que forma as emoções jogam nesse caminho, né? Então, se por um lado a gente não toma decisões racionais, se a gente se deixar levar muito pelas emoções e pode fazer alguma besteira, por outro lado, as emoções, acho que de certa forma estão muito ligadas ao próprio processo criativo, né? Às vezes parece que quando a gente se emociona, às vezes a beleza pode emocionar a gente e de certa forma despertar alguma coisa mais criativa, né? A partir dessa conexão com a gente mesmo através da emoção. Eu queria entender a perspectiva de um criativo e de um cientista, como é que as emoções jogam nesse caminho de criatividade, de bem-estar? Antes de vocês responderem, só vou lembrar com relação ao tempo. A gente está entrando aqui, teoricamente, nos 2 minutos finais. Não vou ter coragem de cumprir o protocolo de cortar agora em ponto aqui às 7h45, porque, porra, tenho certeza que vai vir pérolas aí agora. Mais 5 minutos para cada um, tá? A gente abre uma exceção e a gente encerra com essas 2 últimas considerações respondendo a questão do Guto, tá? Beleza. Pode ir lá, Fabiano. Tá bom, então vamos lá. Uma maneira de interpretar o jeito que as emoções influenciam a criatividade, tomar decisão, é imaginar que nós somos um barco e o leme é a emoção. Então, ela é um guia. A valorização da emoção e extrair da emoção tudo que ela pode nos trazer vai depender muito do autoconhecimento que o Marcelo falou anteriormente. Do mesmo jeito que uma pessoa não treinada vai conseguir extrair muito em pouca informação de um livro, ou de um técnico, ou mesmo de um clássico, se eu não sei ler, se eu nunca fui treinado a me interpretar, a me reconhecer, a validar, a nomear as minhas emoções, se eu não sei reconhecer uma emoção, nomear uma emoção, eu não sei gerenciar essa emoção. E a emoção é uma informação tanto para mim quanto para o mundo que me cerca. Mas isso depende de um treinamento. Mas a emoção, ela é fundamental. Especialmente os julgamentos que a gente faz rápido, julgamento moral, julgamento estético, a emoção tem um baita papel. Mesmo cognitivo, por exemplo, você tem uma inclinação política. Vem um artigo, vem uma ideia contrária à sua inclinação política. A primeira coisa que vem é uma emoção negativa, não é uma argumentação. Tem um professor de psicologia moral que chama Jonathan Haidt. Ele tem vários livros fantásticos. Ele tem um artigo que chama The Emotional Dog and Its Rational Tail. O cachorro emocional e sua cauda racional. O que ele brinca? O cachorro, quando está feliz, balança o rabo. Mas não adianta balançar o rabo para fazer o cachorro feliz. O que ele quer dizer é que nossos julgamentos morais são, antes de cognitivos e racionais, intuitivos e emocionais. E é importante a gente prestar atenção, porque nem sempre isso é verdadeiro. Então, não vamos ter nem um endeusamento da razão, porque a razão não é a navalha que corta a realidade em busca da verdade. Ela até pode ser isso, mas para isso eu preciso de um contexto adequado, chamado ciência. E nem o endeusamento da emoção e da intuição, porque isolados também nunca te ampliam de você mesmo. Porque se eu acho que o que eu sinto é a verdade absoluta, eu nunca escapo do meu própria prisão e da maneira que eu filtro o mundo. E aí tem uma frase muito boa, atualmente, da neurociência das emoções, que é assim: a emoção é real. A raiva que você sente, a frustração que você sente, a ansiedade que você sente é real. Mas ela não é a realidade. Ou seja, tenha cuidado para não projetar no mundo aquilo que acontece no seu corpo, porque é possível aprender e crescer
uma vez que eu consigo gerenciar melhor esse equilíbrio de razão, cognição, emoção e intuição. Esse jogo, esse yin e yang aí, essa previsibilidade e imprevisibilidade, é a grande arte da vida. Para isso aí, provavelmente a fórmula vai demorar muito para aparecer, se é que vai existir. É o privilégio de ser humano, é o privilégio de, nesse momento dessa crise, estamos nós 4 aqui batendo esse papo fantástico e a gente poder se ajudar e iluminar tantas pessoas. É esse equilíbrio, é isso que faz a sociedade ser antifrágil. Eu tenho um estresse, eu tenho uma crise, não só eu tolero como alguém robusto, como eu cresço sendo antifrágil. A cultura é assim, a economia adequada é assim e socialmente nós somos assim. Show de bola. Roberto, para a gente encerrar aí. Não, claro. Eu tive um chefe que certa vez eu disse para ele, chefe, posso falar 5 minutinhos? Ele me disse, não mente para mim, porque você nunca na vida falou só 5 minutos. Mas eu prometo agora que o farei. Eu estava me lembrando, enquanto o Fabiano falava, eu há alguns anos tenho um trabalho com adultos analfabetos funcionais. O que é o analfabetismo funcional? É que você não consegue refletir sobre o que está acontecendo na tua vida. Basicamente é isso. E num dos exercícios que a gente praticou, eu pedi para que ele colocasse coisas importantes da vida, e dentre elas foi a esposa. E depois de colocar a esposa como uma coisa importante da vida, eu comecei a puxar o fio e pedir para ele justificar. Bom, resultado disso foi um texto de 10 páginas e que ele emocionadamente para mim, depois do texto feito, ele me disse, nossa, eu já sentia isso pela minha esposa, eu já sabia que ela tinha tanta importância, eu nunca tinha articulado dessa maneira. O que aconteceu com esse aluno? Ele tomou consciência, ele racionalizou sobre a emoção. Então, acho que eu poderia trazer de sugestão, e você tem toda a razão, Fabiano, eu acho que nós somos seres sensíveis, em primeiro lugar, e o pensamento está a serviço das emoções. Essa é a minha convicção, num balanço perfeito. Não tem 200 anos essa invenção nossa de ter prazer no trabalho. Isso é muito recente. E eu acho que a oportunidade que esse não home office, mas o home life está trazendo para a gente olha para o seu redor e tenta compreender o privilégio que você está tendo. Eu, de novo, em relação à minha esposa, eu falei para ela, depois de 4 meses a gente vai comemorar 2 anos juntos. Porque, proporcionalmente, eu havia meia hora de manhã e 1h30 à noite. Isso, eu tenho um papel em branco de possibilidade de eu articular o que eu sinto por ela racionalmente a partir da emoção. Eu sempre brinquei com a minha filha. Eu estou tendo que turbinar a quantidade de brincadeiras com ela. Ou seja, a felicidade, que no fundo é a pergunta maior da filosofia, o que eu faço para ser feliz, é a gente viver plenamente no máximo da nossa potência, fazendo as coisas que a gente acredita serem melhores. Pensamento é linguagem. Quando eu domino a linguagem, eu sou capaz de comunicar com os outros, seja no Facebook, seja pessoalmente ou no WhatsApp. Então, o pensamento é uma coisa nossa. A inteligência artificial, ela copiou aquilo que é nossa. Não se furte a ler um livro gigantesco porque ele é difícil. Existem coisas que são mais difíceis. Não se furte a ler um livro simples, porque talvez aquele livro faça sentido para você naquele momento. O que eu garanto a vocês, com toda certeza absoluta, é que viver em raciocínio, em potência, em sensibilidade, com capacidade para você passar para o mundo inteiro, não pode ser um exercício tão somente de improviso. Você não pode se tornar um ser humano melhor, como bem disse o Fabiano, só porque você leu Ulisses de James Joyce, mas eu acho que tem que haver um balanceamento entre... pensa na inteligência artificial, sem dados, ela não é nada. Você passa a ser um nível, uma pessoa maravilhosa, só que como você tem essa deficiência da linguagem, o mundo vai morrer sem saber disso. Beleza, você trouxe um gancho ótimo aí, na verdade os dois já deixaram ótimos ganchos para a pauta de amanhã, que o Nelson Job e a Lilian Urzba vão falar sobre consciência universal, e a conversa de consciência universal começa por consciência, né? Então, tudo que a gente falou aqui sobre o pensar e a forma como vocês colocaram me levou a entender, a crer que a grande sacada é conseguir colocar a consciência no comando, né? De toda essa estrutura, desse processador fantástico, com essa casa de máquinas das formas como pensar, para aí sim a gente poder se conectar, né?
sem que cada um esteja bem com a sua consciência, vai ser difícil gerar uma consciência colaborativa, né? Uma consciência coletiva para a gente construir uma sociedade mais próspera e inclusiva, né? Gutão, faz uma parte boa, Marcelo, só para falar do vírus, sobre a questão universal. O ensinamento desse vírus é que não existe classe social, não existe cor, é todo mundo humano, é todo mundo sofrendo, e ou a gente se une enquanto planeta, enquanto Gaia, para lutar junto e para melhorar enquanto espécie, para se atualizar enquanto Zeitgeist, ou a gente vai ficar para trás. Então isso pode ser definitivamente um ponto amanhã para levar, e eu não tenho dúvida. Se a gente usufruir da melhor maneira os aprendizados do Covid, essa ideia do todo e do uno, de um só, ela vai acabar sendo naturalmente parte da nossa mentalidade daqui para frente. Pô, só assina embaixo que o Fabiano acabou de colocar. Pessoal, acho que é isso por hoje. Marcelão, podemos encerrar? É isso aí, vamos encerrar. Muito obrigado, Roberto, muito obrigado, Fabiano. Obrigado, Guto, e obrigado a todo mundo que está participando, que está tendo a paciência de ouvir a gente aí e trazendo aí as sugestões, as perguntas. Amanhã tem mais. Aliás, por falar em tem mais... Eu gostei tanto do papo que eu vou pegar os dois desprevenidos aqui, vou jogar um desafio aí. A gente já tem a programação da quarta-feira que vem. Vocês gostariam de fazer um papo de novo numa próxima quarta-feira? Bora, tamo junto. Boa, então vamos tentar aí fechar para rodar. 15 de abril aí, que eu acho que essa convergência aí dos dois vai render muito, muito assunto ainda. Isso aí, pessoal de casa, amanhã, 7h, estamos aqui de novo com mais um programa Convergência. Até mais, boa noite para todo mundo. Obrigado. Até mais, valeu, Fabiano. Valeu. Tchau, obrigado. Tchau, um abraço a todos.